O pasto é o alimento mais barato, é o alimento que a gente consegue produzir em maior quantidade, então nós temos que aproveitar ele. E agora eu vou te ensinar como produzir mais pasto, como fazer correção e adubação da maneira correta, tá? Quando a gente fala de adubação de solo, existe o que nós estamos falando aqui de lei do mínimo. O que é essa lei do mínimo? Dá uma olhada aqui, ó. Imagina que cada... Não, deixa eu voltar, melhor. Imagine que a quantidade de água que a gente consegue deixar dentro desse barril é a quantidade de produção de capim que a gente consegue fazer. Então, quanto mais água a gente consegue ter dentro do barril, mais capim a gente está produzindo. Quanto mais capim a gente produz, mais gado a gente consegue ter. Beleza? Entenderam isso aí? Agora, entendam outra coisa. Cada ripinha, cada tábua dessa aqui, ó, é um fator para a produção. É um fator que vai atrapalhar ou ajudar a gente a produzir mais capim. Dá uma olhada aqui. Aqui tem cálcio, enxofre, potássio, magnésio, água, nitrogênio, fósforo, silício, boro, manganês, tem mais um monte que não coube aqui, tá? E aí, o que diz a lei do mínimo? A lei do mínimo diz o seguinte: o nutriente que estiver em menor quantidade é o que vai limitar a sua produção, é o que vai fazer você produzir. Por isso que não existe só um tipo de adubo. Porque dá uma olhada aqui, ó, no exemplo desse barril aqui. A tabuinha do fósforo está lá em cima, tá vendo? Então, adianta você ir lá e jogar fósforo no seu pasto? Jogar um adubo que tem fósforo? Não, não adianta. Porque a água ia chegar aqui no nível do magnésio e ia falhar, ia escorrer ali. Você não ia conseguir acumular água dentro do seu barril, ia produzir menos pasto, não ia conseguir pôr mais gado por hectare, tá? Então não existe só um tipo de adubo, não existe o adubo correto. Existe o adubo que vai conseguir fazer subir os níveis de nutrientes da maneira correta no seu solo. O que estiver em menor quantidade é o que vai limitar a produção. Essa imagem aqui ela é muito ilustrativa, né, em relação a isso. Por isso, turma, não existe só um tipo de adubo. O adubo ele tem que vir para encaixar naquele pasto, naquele barril ali. Encaixar naquilo ali para a gente subir da maneira correta, tá? Cada nutriente da maneira correta. Como adubar da maneira correta? Anota aí que eu vou te passar a sequência, tá? O passo a passo para você conseguir tratar o seu pasto como uma Ferrari. Primeira coisa, turma, coleta de solo para análise. Coleta de solo para análise. Por que coleta de solo para análise? Porque a coleta, ela vai mostrar qual que é a altura de cada tabuinha daquela do nosso barril. Entenderam? A coleta é como se fosse um exame de sangue para a gente. Quando a gente vai no médico, o médico pede um exame. Por quê? Porque ele quer ver o que está bom e o que está ruim, não é? A coleta de solo para análise é a mesma coisa. Então a análise é o primeiro passo, é saber como o seu solo está. Qual nutriente está bom, qual nutriente está ruim, qual que eu preciso aumentar. Segundo passo, correção de pH. Isso, traduzindo para a prática aí, é o calcário, tá, turma? Calagem. Por que o segundo passo é o calcário e não a adubação? Infelizmente eu vejo muitos produtores queimando dinheiro nisso aí. Até faz uma coleta de solo para análise, mas pulou a fase do calcário, pulou a fase da calagem. O que vai acontecer? Vai queimar dinheiro, vai jogar dinheiro fora, tá? Porque, já vou mostrar o porquê para vocês disso, mas o adubo sem o calcário, na grande maioria dos solos brasileiros, não vai reagir da maneira correta. Por quê? Como é que funciona a absorção de nutrientes pela planta? Dá uma olhada aqui, ó. Isso é um gráfico que mostra o seguinte: quanto mais para a direita a gente está, mais básico o nosso solo está. Quanto mais para a esquerda a gente está, mais ácido o nosso solo está, tá? Quanto mais para cima, mais a planta vai conseguir aproveitar aquele nutriente. E cada linha dessa aqui significa um nutriente. Aí sim, depois, terceiro passo, você vai para a adubação de correção. Corrigi o pH do meu solo, agora eu posso fazer a adubação de correção. O que é a adubação de correção? A adubação de correção é uma adubação que vai deixar todas as tabuinhas daquele barril lá na mesma altura. Você vai nivelar todos. Isso é adubação de correção. Para depois, por último, ir para a adubação de produção. O que é adubação de produção? Depois que você nivelou todas as tabuinhas, aí você vai subir aquelas tabuinhas. Você vai aumentar elas para você conseguir colocar mais água dentro do seu barril. Aí, moçada, daí para cima, o céu é o limite.
você tem que adubar a quantidade de gado que você quer pôr. Quanto mais cabeça você quer ter por hectare, maior a quantidade de adubo que tem que ter ali para cima, tá?